Boa tarde, quarta-feira, 2 da tarde, na Infomoney, realizamos aqui o programa Fundamente-se, um programa destinado aos investidores com uma visão de longo prazo, com base numa abordagem fundamentalista de investimentos. Muitas pessoas me perguntam, vale a pena investir em ações, sobretudo num país onde tem a cultura do investimento em imóveis, a cultura também do investimento em renda fixa, cada vez mais as pessoas também migrando para o Tesouro Direto, que é uma forma de renda fixa, e as ações no Brasil sempre foram o patinho feio. Por quê? Por que será isso? A gente vai tentar responder isso no programa de hoje. Temos apenas 500 mil, por volta de 500 mil investidores na Bolsa no Brasil, é muito pouco, isso representa por volta de 0,2%, 0,3% da população brasileira. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, esse número vai para 30%, 40%, 50% dos americanos investem em ações, e no Brasil ainda é muito pouca gente. Por quê? Na minha opinião, as pessoas têm dúvidas quanto ao investimento em ações e, por conta disso, eu preparei uma apresentação hoje que nós vamos falar sobre o investimento em ações e por que vale a pena. Então, o nome da minha apresentação é Investir em Ações Vale a Pena? Pegamos aqui um estudo chamado Triumph of the Optimists. Se não me engano, esse livro está à venda na Amazon por volta de 500 ou 600 dólares, é um valor bastante elevado, e a gente pegou alguns gráficos deste estudo, né? E aqui a gente vê o desempenho do mercado acionário em dólares reais. O que significa isso? Significa que pegamos o desempenho das bolsas do mundo, eles pegaram o desempenho das bolsas no mundo e transformaram esse desempenho em moeda americana, no dólar, e descontaram a inflação. E ao longo do tempo, aquele investidor que investiu na Bolsa Americana transformou $1 em 711 dólares ao longo de 100 anos, que dá aproximadamente 6,7% ao ano acima da inflação. Quem tivesse investido em equities, ou seja, em ações pelo mundo, teria multiplicado o seu capital nesse mesmo período de 1900 a 2000, teria transformado $1 em 295 dólares. O que dá uma rentabilidade de 5,8%. Então, a Bolsa Americana ela performou melhor que o resto do mundo. E o resto do mundo, ligado aí na linha amarela, performou com 5,2% ao ano na média. Então, de 1900 a 2000, quem tivesse investido em ações fora dos Estados Unidos teria tido um retorno aí de 162 vezes, que dá 5,2% ao ano, além da inflação. O que é um belo retorno, e a gente vai comparar com as alternativas que existem. As alternativas que existem, né? Aqui voltando para os Estados Unidos. Selecionamos o mercado americano, por quê? Porque é um mercado de maior longevidade, existe uma base de dados muito maior nos Estados Unidos do que é no Brasil. O Ibovespa foi fundado em 1967, então nós não temos muitos dados do Brasil antes de 1967, então a gente pega os dados das bolsas pelo mundo. E a Bolsa Americana performou muito bem, né? A gente já tinha visto no gráfico anterior, ela tinha performado 6,7% ao ano. O que nós não tínhamos visto no gráfico anterior era o retorno das alternativas, ou seja, os títulos americanos, designados por bonds e bills. Eles deram aí por volta de 1%, 1,6%, acima da inflação. Isso, ao longo do tempo, faz uma baita diferença. Quem tinha investido em bonds americanos, $1, depois de 100 anos, vai ter 5 dólares. Ao mesmo passo, quem tivesse investido em bolsa teria multiplicado esse $1 por 710 dólares, né? Então, o retorno pode não parecer muito grande no curto prazo, é só 6,7 contra 1,6, é 5% de diferença, mas ao longo do tempo, essa pequena diferença se compõe e se transforma num número extremamente elevado. Então, o investimento em ações ele é propício para aquele investidor de longo prazo. E aqui, esse mesmo estudo, eles pegam as bolsas pelo mundo e comparam com os títulos dos seus respectivos países. O nome dos países está na linha embaixo, né, no eixo X. Então, tem a Bélgica, a Itália, a Alemanha, Espanha, França, Japão, Dinamarca, Irlanda, Suíça, Reino Unido, Holanda, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Austrália e Suécia. Eles estão elencados do menor para o maior retorno
real em bolsa. Então, a melhor bolsa dos últimos do século XX foi a bolsa da Suécia, seguida pela bolsa da Austrália e depois pela bolsa da África do Sul. Então, a África do Sul, que não é um país tão desenvolvido, é um país que tem índices de desenvolvimento similares ao Brasil, foi um excelente investimento com apartheid e tudo. Então, o investimento em bolsa ele pode ser bom também em países emergentes. E quando compara com os bonds de todos os países, o mercado acionário, ao longo do tempo, performou melhor, em alguns casos, muito melhor. E isso é o que o investidor deveria esperar, Então, a Bolsa da Suécia deu 7,6% de retorno real ao longo do tempo. Eu acho que quem espera muito mais retorno do que isso, talvez esteja sendo ambicioso demais. É bom ajustar as expectativas, porque o melhor mercado do século passado deu 7,6%. Se você acha que você vai ter um retorno melhor, significa que você vai ter um retorno melhor do que o melhor mercado do século XX. Tome cuidado, não vamos ajustar as expectativas. Mas esses retornos vêm com um custo, que é a volatilidade. Olha só os drawdowns. Esses aqui são alguns períodos que o estudo selecionou de perdas. Então, os Estados Unidos, no 11 de setembro, caiu 14%. No crash de 87, caiu 23% em um único dia. No bear market, no mercado negativo de 2000, caiu 37%. No crash de Wall Street, caiu 60%. Isso em 1929. A Bolsa da Inglaterra, em 73 para 74, caiu 71%. E a Alemanha e o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, quem tinha ações nesses países perdeu praticamente tudo. Perdeu 91% na Alemanha e perdeu 97% no Japão. O que mostra o potencial destrutivo que uma guerra tem para o mercado acionário do país que sofre com essa guerra. Aqui a gente selecionou a dispersão dos retornos ao longo do tempo no mercado americano. Você vê que a maior parte do tempo a Bolsa Americana fica entre um retorno de menos 40 e um retorno de mais 50. Então, essa é o retorno médio, essa seria o espaço amostral, isso que você deveria esperar. No máximo uma perda de 40% e no máximo um ganho de uns 50% num determinado ano, a não ser que aconteça algo atípico que não aconteceu nos últimos 100 anos, o que é bem raro. Mas o retorno, na média, fica entre 0% e 10%, que está bem em linha com aquilo que a gente viu no gráfico anterior, que deu 6,7% ao ano. Então você vê que existe uma certa concentração entre ali o menos 10 e o mais 20, é onde fica o grosso dos retornos ao longo do tempo. Então, um ano médio seria um ano que a Bolsa cai 10 ou sobe 20 no máximo. Então é isso que você deveria esperar num ano na média. E no Brasil? Como é que as coisas se desenvolveram? Opa, faltou o gráfico aqui, uma pena. Bom, o gráfico no Brasil, a Bolsa performou melhor do que o índice Dow Jones ao longo do tempo. Desde 1967, a Bolsa brasileira performou 10 vezes melhor que o índice Dow Jones, em dólares, medido em dólar. Então, quando a gente traz tudo para o mesmo patamar, a Bolsa americana performou pior que a Bolsa brasileira ao longo do tempo. As pessoas, muitas vezes, têm uma certa resistência com o mercado acionário brasileiro, porque nos últimos anos a Bolsa realmente performou pior do que o índice. A Bolsa brasileira performou abaixo do CDI, ou seja, abaixo da renda fixa. Temos que lembrar que foi um período de extrema dificuldade econômica. Tivemos a pior recessão dos últimos 100 anos no Brasil. E também temos que lembrar, e aqui esse gráfico aqui ele mostra bastante isso, que o Brasil tem um histórico de default, que são quando o governo deixa de pagar ou faz alguma reestruturação de sua dívida. Nos últimos 200 anos, o Brasil fez 9 reestruturações de dívida. E é importante lembrar que atualmente o governo brasileiro gira com um déficit fiscal muito elevado, acima de 100 bilhões de reais por ano. Eu não estou dizendo que vai entrar em default, mas
estamos caminhando numa trajetória que, se as reformas não forem feitas, pode ser que tenhamos mais uma bolinha aí e o Brasil se iguale a Venezuela e o Equador entre os recordistas, um recorde extremamente negativo de default, ou seja, de reestruturação de suas dívidas. Então, lembre-se disso se você for investir na renda fixa. O Brasil é um país perigoso historicamente na renda fixa, não foi nos últimos 10 anos, mas tem um histórico bastante alarmante para aqueles que querem investir em renda fixa. Então, é isso. A apresentação de hoje, a gente tratou sobre o mercado acionário como uma alternativa de longo prazo. E agora eu vou participar do chat, vou responder as perguntas que vierem aqui. Então, estamos no chat da Infomoney TV. Se vocês tiverem algum questionamento, coloquem aí enquanto eu estou no programa, eu vou responder a sua pergunta. Algumas coisas importantes a falar sobre o índice Bovespa enquanto as perguntas não chegam. O índice Bovespa ele tem uma construção que dá um privilégio muito grande à liquidez dos ativos na bolsa. Ativos que ganham liquidez, eles podem ganhar uma representatividade, apesar de ter mudado nos últimos anos, mas no passado eles ganhavam uma representatividade muito grande no índice Ibovespa. E por conta disso, o Ibovespa ele ganhava um caráter cíclico. Quando as empresas cíclicas como a Vale, a Gerdau, a própria Petrobras e a antiga OGX estavam na máxima por conta da valorização das commodities, o que acontecia? Elas ganhavam uma participação relevante no índice. Então o índice ele tinha esse caráter cíclico. Ele comprava ações cíclicas na máxima, no momento que elas ganhavam mais liquidez. E eu acho que o exemplo melhor disso daí foi a OGX, uma empresa que nunca passou de uma startup, nunca teve um faturamento relevante e chegou a representar entre 5% a 10% do índice Bovespa. E foi uma ação que foi praticamente para zero. Então o índice perdeu 5% a 10% do seu valor, basicamente por ter a OGX ali no meio. E a OGX não parece que era uma empresa que tinha as características de uma empresa de valor, né? Então, eu já fiz estudos, eu pretendo compartilhar com vocês aqui no futuro, que na hora que você compara o desempenho médio das ações do Brasil, ele é muito diferente e superior ao índice Ibovespa. Por conta disso, o Ibovespa ele tem um caráter procíclico, ele compra as ações que estão subindo, geralmente compra na máxima. Se você é um investidor de valor, você é um investidor fundamentalista, você pode ter uma certa flexibilidade e investir em outros segmentos que não os cíclicos e os que estão em alta. Você pode comprar empresas, inclusive não cíclicas, empresas small caps, fugindo um pouco também das empresas mais líquidas. Enfim, o investidor individual ele tem essa habilidade de poder se expor aonde ele preferir. Então, é isso. Termino aqui a minha apresentação. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Vejo que não tem mais nenhuma pergunta. E é isso, pessoal. Até o Fundamente-se da semana que vem. Nos vemos semana que vem.